Bem-vindos ao Pode Ter Mais Saúde, onde iremos discutir tudo sobre saúde e bem-estar e muitas vezes iremos desmistificar notícias da internet. O meu compromisso é sempre trazer informações e convidados de altíssima qualidade. Eu sou Marcela Capucci, sua anfitriã hoje, e temos uma convidada de extrema relevância para nós profissionais autônomos e principalmente da área de saúde. Vamos conversar sobre Receita Saúde, contabilidade e tanta burocracia que nós ficamos submersos. E, infelizmente, não recebemos essas informações durante a nossa formação. Até porque esse jogo muda a regra o tempo inteiro, não é mesmo? Tamires, eu gostaria de começar o nosso bate-papo com a sua apresentação, você contando um pouquinho sobre a sua formação, como você chegou até aqui e quem é você? Marcela, primeiro, obrigada pelo convite. Eu me chamo Tamires Cormack, sou formada em contabilidade e hoje o meu escritório atua exclusivamente em atender profissionais da área da saúde, mais especificamente dentistas. Eu tenho um marido que é dentista, então você imagina todo esse caos que todos os profissionais da área da saúde vivem. Eu já vivenciei isso junto com ele e resolvi me aprofundar nessa área porque realmente é muito desafiador para o dentista entender todas as particularidades que envolvem imposto, contratação de funcionário e toda a burocracia da parte financeira. Então, a gente pode começar a falar sobre esse assunto e vai ser um prazer aqui estar com você respondendo as perguntas. Bom, antes de tudo, eu queria começar a conversar com você. Uma pergunta que até pessoas que eu conheço, recém-formadas ou que já têm consultório há muito tempo, muitas vezes me perguntam pelo tempo que eu tenho de profissão. Já tive alguns consultórios, já tive clínica com a minha mãe, com meu marido. E é uma pergunta que me fazem muito, mas ninguém melhor do que você para responder essa pergunta. Para os profissionais que estão começando, que estão montando seu próprio consultório, ou até aqueles que já montaram, mas não buscaram se certificar de toda a documentação certinha que precisava ter. Quais são os documentos que são indispensáveis para a gente começar de maneira correta o nosso consultório? Bom, primeiro ele vai precisar entender de que forma que ele vai começar a atuar, se é como pessoa física ou se é como pessoa jurídica. Sendo em ambas as formas de atuação dele, ele não pode deixar de ter o alvará e a licença sanitária. Sendo ele pessoa física, dependendo do município, pode ser que seja exigido o certificado de aprovação do bombeiro. A maioria dos municípios não exigem esse certificado para o profissional pessoa física. Mas para a pessoa jurídica, na maioria das vezes, dependendo de como foi informado ali, né, todos os dados no processo da consolidação dessa pessoa jurídica, ele vai precisar ter o alvará, a licença sanitária, o certificado de aprovação do bombeiro, o registro desse CNPJ dessa clínica no CRO. Então, o dentista ele já tem que se preparar para ter 2 recolhimentos de anuidade da pessoa física dele e da pessoa jurídica. Mas, basicamente, são esses os documentos que qualquer dentista não pode deixar de ter, independente da forma dele de atuação. Quais os principais erros contábeis? Assim, muitas vezes a gente se conheceu assim, né? A gente marcou uma reunião online. E aí você faz um apanhado inicial ali da situação que está esse profissional e o consultório. Quais são os principais erros que você pega assim nesse início? Os erros contábeis que os autônomos da área de saúde, principalmente os dentistas, né? Que é a sua área e a minha também. Quais principais erros eles cometem e como eles poderiam evitar? Bom, o profissional autônomo, na maioria das vezes, ele não sabe quais são todas as despesas que ele pode deduzir do Carnê-Leão. Chega muito dentista pra gente que não está fazendo o Carnê-Leão mensalmente, declarando todos os recibos e todas as despesas que ele tem. Esse ano de 2025, essa história mudou um pouco por conta da obrigatoriedade da emissão do recibo feita através do aplicativo da Receita Federal, lá no Receita Saúde. A gente vai chegar lá. Então, assim, qual é o erro hoje que o autônomo ele tem? É não fazer a emissão dos recibos da forma correta e não aproveitar todas as despesas que são dedutíveis no livro caixa para reduzir a base de cálculo e ele pagar um imposto menor. E o que acontece também muito com o dentista autônomo? O recolhimento do GPS, na maioria das vezes, não é feito. E aí, qual é o problema que o dentista se encontra? Eu não quero recolher INSS porque eu não quero me aposentar pelo sistema do governo, eu tenho uma previdência privada, mas então eu não quero pagar GPS. Né? Mas é obrigatório.
todo autônomo que informa para a Receita Federal que ele gera uma renda, então ele é obrigado, ele é um contribuinte obrigatório do INSS. Ele vai ter que recolher esse GPS. E ele pode fazer esse recolhimento em 2 formatos. Se ele não prestar serviço para nenhuma pessoa jurídica, ele pode recolher o INSS dele com base no salário mínimo. Ele vai pagar 11% sobre o salário mínimo. E se ele prestar serviço para alguma outra pessoa jurídica e tiver prestação ali para convênio, né, que é uma prestação de serviço para pessoa jurídica, ele vai ter que recolher o imposto com base na receita dele ou no teto e com uma alíquota de 20%. É isso, muitas pessoas não sabem, eu percebo quando converso. Primeiro que é obrigatório. Isso aí. Né? As pessoas falam, mas eu já faço o meu privado. Não, é obrigatório. E segundo, eu vejo muito essa dúvida. Se paga uma porcentagem, 9% em cima do salário mínimo? É 11% em cima do salário mínimo ou e 20% em cima da receita, limitado ao teto do INSS, que hoje é 8.157. Isso aí. Uma outra pergunta, assim, que eu vejo muito, e a gente agora, então, com essa história do CAD, né, que a odontologia está podendo fazer promoção, enfim, e aí isso me preocupa muito no sentido de gestão do meu consultório, dos consultórios de colegas, que a gente troca muito, né, acho que inclusive a intenção desse podcast, muitas vezes, trazer Tamires aqui é o quê? É ajudar, levar informação. Então, no sentido de ajudar mesmo, me preocupa muito as pessoas que não sabem nem precificar o próprio serviço. Eu já recebi ligação, talvez ainda receba e não estou sabendo, de dentistas na minha região, querendo saber quanto eu estou cobrando. E eu percebo que as pessoas estão se embasando em cobrar quanto o colega do lado está cobrando, mais ou menos parecido. Isso é um tiro no pé, né? Sim. Então, você me ajudou muito a fazer isso há quase 3 anos atrás, e eu queria que você pudesse dar essa explicação de como precificar, o que levar em consideração também para que essa precificação seja justa e sustentável, né, pro negócio do dentista. Sim, eu costumo falar para todos os meus clientes que a precificação é o pulmão do seu consultório, né? Óbvio que a técnica, todo o estudo, todo o seu atendimento vai ser o coração, mas a precificação é o pulmão. Por quê? Se você não entender, Marcela, de todos os custos que envolvem o seu atendimento, você vai sempre precificar de maneira errada ou vai continuar atendendo convênios. Isso é uma polêmica, né, que envolve os profissionais da área da saúde, porque se submetem a receber aquele valor que está tabelado sem antes entender qual é o custo que o próprio consultório gera. Então, primeiramente, entender o quanto que o imposto ele vai impactar dentro da sua precificação, né? Porque ele é uma despesa que você precisa considerar para precificar corretamente. Você precisa saber quanto custa a sua hora clínica e para contabilizar a hora clínica você precisa ter ali, né? De forma discriminada, bem clara e sendo realista com você mesmo. Todas as despesas que você paga mensalmente, faça chuva ou faça sol, você atenda ou não atenda, você vai ter aluguel, condomínio, luz, funcionário, contabilidade, ISS, despesa com papelaria, despesa com descartável, você vai ter isso para pagar. Despesa fixa, né? E as despesas que acontecem uma vez no ano. Eu percebo que isso é um erro grave também que os profissionais cometem, porque o que acontece? Final do ano você vai ter 13º para pagar, você vai ter que se organizar para dar férias à sua funcionária, e geralmente consultório dá os 2 juntos, né? Uhum. Porque para no final do ano. Você vai ter as renovações dos certificados para fazer no início do ano, renovação de vigilância sanitária, anuidade, enfim. Então, se você não pegar todas essas despesas, contabilizar elas, entender quanto isso vai impactar na sua hora clínica, que é o quê? O somatório dessas despesas dividido pelo total de horas que você realmente produz, que a sua cadeira efetivamente está trabalhando. É um erro considerar, por exemplo, eu abro o meu consultório de segunda a sexta, de 9 às 6, mas aí você vai ver, na parte da manhã não trabalha. Na sexta-feira não trabalha tarde. Então, você precisa entender realmente as horas que a cadeira está funcionando para você dividir esse total que você encontrou das suas despesas pela quantidade de horas efetivamente trabalhadas da sua cadeira e descobrir o valor da sua hora clínica. E aí, com base nisso é que começa a brincadeira. Aí você vai considerar a taxa de cartão, você vai considerar os custos que são variáveis, né? A taxa de cartão, o pior cenário. Você vai considerar a tabela do teu laboratório. Você vai considerar se de repente você dá alguma comissão ali para sua secretária, isso é importante considerar na precificação. Se você trabalha com dentista parceiro,
Você precisa entender a lucratividade que você tem para entender o quanto que dá para trabalhar e repassar para esse profissional parceiro que está atendendo com você. Então, entende que não é uma conta que é muito simples. Na verdade, os dentistas temem essa conta porque você paralisa, né? Sim. E fora o material. Então, quando você vai fazer ali a conta bem certinha para você entender quanto custa realizar uma cirurgia de implante, quanto custa fazer uma aplicação de toxina botulínica, você precisa ter tudo isso em uma planilha. E aí os dentistas geralmente paralisam, porque é chato de fazer. Você precisa ainda, depois desses gastos, entender o quanto de lucro você vai ter. O quanto você quer ter de lucro, né? Porque eu brinco, porque o que acontece com um dentista que trabalha hoje, por exemplo, profissional na área da ROF? Vê que no shopping está sendo cobrado o Botox R$800. E aí o profissional ele quer brigar, competir com isso. Não dá, porque primeiro que tem diversas variáveis. A forma como ele compra o produto, né? A forma como ele dilui esse produto. Sim, quem tá pagando para fazer, enfim. E a harmonização orofacial, eu posso falar porque eu faço, é uma especialidade que encheu muito os olhos das pessoas, mas quando você tá lá dentro, você vê o custo desses materiais são altíssimos. Então a margem de lucro não é essa toda que o pessoal acha que é. A margem de lucro muitas vezes é menor. Eu prefiro que meu marido faça 10 reabilitações num mês, que a margem de lucro é muito maior do que ficar fazendo harmonização muitas vezes, porque os materiais, claro, de qualidade, diluídos da maneira correta, são caros. Então isso tudo realmente precisa ser levado em consideração. E aí muitas vezes conversando com esses colegas, eu explico, eles muito me perguntam, porque sabem que eu sou curiosa e converso também muito com Tamires, tá? A Tamires já me ensinou muita coisa, mas eu explico que eu faço contabilidade híbrida e explico o motivo, né? Claro, eu no lugar de dentista, o motivo de eu estar fazendo isso, né? E que todo ano a gente senta junto e Tamires me passa ali quanto eu economizei de imposto, né? E ainda de maneira legal. Economizar imposto não é roubar. Sim. Ainda de uma maneira legal, é você conseguir reduzir o imposto a pagar e sobrar mais dinheiro pra gente também. Sim. Um pouquinho, né, gente? A gente merece viajar, comprar uma bolsinha, fazer nossas coisas. Fazer o Botox na gente mesma, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa contabilidade híbrida e os benefícios que adotar a contabilidade híbrida, eu sei que é complexo, você pode falar um pouquinho sobre essa complexidade, mas os benefícios que esse planejamento tributário que vocês chamam, Sim. né? Os benefícios que ele traz. Primeiramente, o profissional ele precisa ter o seu próprio planejamento tributário e entender o que ele pode fazer de maneira lícita, né, com a realidade dele. A contabilidade híbrida hoje, ela ajuda muito na redução tributária, porque você só consegue deduzir despesas com material, despesas com laboratório, despesas com marketing, tráfego pago, na pessoa física. Na pessoa jurídica, você não consegue fazer a dedução dessa despesa, seja no Simples Nacional, seja no lucro presumido, que são ali os regimes tributários mais comuns para clínicas odontológicas, né? Lucro real muito distante de valer a pena para o dentista. Então, assim, quando o profissional ele já está com uma receita ali consideravelmente alta e ele tem muita despesa com dental, laboratório, tráfego, enfim, material de ROF, vale muito a pena você equilibrar os recebimentos do paciente na pessoa física para você poder pagar e deduzir essas despesas da tua pessoa física, escriturando tudo no carnê-leão, né, deixando uma base de cálculo ali que você pague imposto também, e receber o excedente na pessoa jurídica e equilibrar esses rendimentos entre PF e PJ para você conseguir ter uma redução real de imposto, tá? Agora, é complexo, né? Não é uma coisa simples, porque não é receber do paciente na pessoa jurídica e dar o recibo para ele na pessoa física. Não é pagar a despesa lá na pessoa jurídica e lançar a despesa lá no seu carnê-leão. Então, o dentista ele precisa ter um controle disso. De maneira que não muito é fácil, clara. Não é fácil. Claro que sistemas ajudam muito a gente. Tamires também, quando chegou lá no consultório, ajudou a gente a implementar um sistema um software, né? De gestão de consultório, e ajuda muito, porque se não for por ali, é muito fácil se embananar. Sim. E esse controle, Marcela,
ele tem que ser feito, senão não faz sentido fazer a contabilidade híbrida, porque uma coisa é você ter noção de como isso funciona na teoria e não conseguir aplicar dentro do consultório. E também, para fazer dessa forma, você precisa ter uma pessoa jurídica onde o quadro societário não tenha só você tenha mais um sócio, né, para você poder justificar estar atuando como PF/PJ no mesmo endereço, e você também precisa estar recolhendo o seu INSS da forma correta. O que acontece muito hoje em dia? O dentista às vezes está lá no lucro, a clínica está no lucro presumido, está retirando um prolabore de um salário mínimo, está fazendo o carnê-leão, deduzindo tudo que ele pode e não está contribuindo para o INSS também na pessoa física. Então, isso não pode acontecer. O correto é você já estar fazendo a contribuição para o INSS pelo teto. Então, por isso que tem que fazer muito sentido. A realidade de um não é a do outro, né? E precisa fazer um planejamento tributário para entender se vai valer a pena para você e entender se você tem condições de se organizar para desempenhar a organização e o equilíbrio disso na PF e na PJ. Eu tenho alguns amigos também que me questionam por que eu não fiz equiparação hospitalar no meu consultório. E eles acham, né, pelo menos os contadores explicam que tem muito benefício nisso. Explica um pouquinho sobre essa possibilidade da equiparação hospitalar, se isso é legal, se vai continuar sendo legal, né, porque é aquela situação, a regra do jogo muda o tempo inteiro. Então a gente realmente, quando eu falo que a gente precisa de um serviço de contabilidade especializado na área de saúde, e principalmente nós dentistas na área de odontologia, é porque a regra do jogo muda o tempo inteiro. Então se a gente não tem profissionais junto com a gente, que estão atualizados, para nós dentistas fica muito difícil a gente estar atualizado em todas as áreas, principalmente da contabilidade. Então é importante que a gente tenha esse profissional que está atualizado para trazer isso para a gente. Eu percebo isso nesse apêndice, equiparação hospitalar. Assim, a equiparação hospitalar, ela é uma redução tributária real e possível, tá? Mas da forma que vem sido vendida hoje na internet, como se isso fosse uma coisa muito fácil para o dentista, que é só você chegar e fazer o pedido da equiparação hospitalar de maneira administrativa, todos os procedimentos que você faz no seu consultório, você vai conseguir ter a redução ali da base de cálculo de 32% para 8%. Não é bem assim, tá? A equiparação hospitalar, ela está disponível para todos, mas ela não vai ser possível para todos. Você está indo solicitar um benefício aonde você está querendo dizer que os serviços que você realiza se equiparam a serviços que são realizados no hospital. Então, quais são os serviços que o dentista realiza no consultório que eles estão equiparados a serviços que são realizados no âmbito hospitalar? Serviços de cirurgia, serviços de exame, serviços que envolvem a parte prática da cirurgia. Então, não vai ser possível reduzir a base de cálculo de toda a sua receita para você conseguir esse benefício na Receita Federal. Tá? Eu, como ortodontista, por exemplo? Dificilmente conseguiria, exatamente. Marcela. Dificilmente conseguiria. Por quê? Como que tem que acontecer isso? Primeiro, a empresa ela tem que obedecer alguns critérios. Quais são esses critérios para você buscar o benefício da equiparação hospitalar? Você ser uma empresa de fato e de direito, a sua empresa ela precisa estar registrada na junta comercial, tá? Como uma empresa limitada, ela não pode estar registrada lá no cartório. Segundo, você precisa estar totalmente regular com a questão da licença sanitária, estar regular com as exigências da Anvisa. Você precisa estar no lucro presumido, tá? Para solicitar essa redução da base de cálculo que o hospital tem. E aí, feito tudo isso, você entra com um pedido na justiça pleiteando esse benefício. O dentista, ele não pode fazer esse pedido de equiparação hospitalar por vias administrativas, tá? Tem que ser pela via judicial, porque não é uma atividade que está ali no rol das atividades. Nada é tão simples, pessoal. Então, assim, médico que realiza procedimentos cirúrgicos, ele vai conseguir realizar esse pedido de forma administrativa. Consultas, procedimentos simples, não. Mas a parte cirúrgica, a parte que envolve exames, ele já vai ter o direito de forma
administrativa vai entrar com pedido de forma administrativa, o dentista não. Então, você vai ter que contratar um escritório de advocacia que seja especializado para entrar com um processo e acompanhando, né, todo o desdobramento e, se for necessário, ir recorrendo a cada instância. Então, assim, não é uma coisa que é simples, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Esse processo ele pode durar 1 ano, 2 anos. E pode não sair. Pode não sair, pode sair 30% do que você tem como receita. Mas depois você tem que continuar respondendo por tudo que foi informado. Isso. E aí, qual é o grande problema? Esses dias eu recebi um cliente que me abordou falando, Tamires, olha, uma amiga minha, a clínica dela, eles já estão aproveitando do benefício, tá com um processo correndo e eles já estão aproveitando do benefício. Eu falei, olha, não é assim que funciona. Por quê? Se ela não conseguir a equiparação hospitalar, tudo isso que ela está pagando agora, com a base de cálculo reduzida, ela vai ter que corrigir, ela vai ter que pagar da forma correta, com multa e com juros. Então, assim, tem que aguardar todo o processo, ele ser finalizado, você realmente ter êxito ali no teu processo, para você ter o direito a pagar menos impostos dali para frente e enquanto o processo durou, que você estava no lucro presumido, se você já estava de acordo com tudo isso que eu falei, que a empresa tinha a licença sanitária, estava regular com as questões da Anvisa, você vai ter direito a solicitar a restituição dos valores que foram pagos a maior nesse período, tá? Então... Eu acho que só sabe quem já recebeu uma cartinha da Receita Federal com imposto a pagar atrasado com juros, né? Que aí vale a pena pagar à vista, porque se você entra nesses juros, eu acho que você não sai nunca mais, né? Então, quem já recebeu essa cartinha já sabe do que a Tamires está falando. Eu acho que quem não recebeu ainda fica tentando.